Você é doente. Nunca ouvirá de mim que o amo. Você me dá asco, como um réptil peçonhento. Eu não queria que fosse assim, Deus o sabe. Com apenas uma das mãos segurou as duas da moça, e com a outra a sacou o fino punhal. Quando estava prestes a receber o golpe fatal, Eugênia ouviu o grito apavorado de Maggie, que o golpeava na cabeça com o ferrolho que fora arremessado ao lado oposto no momento em que Jacob ia arrombar a porta. Meio atordoado, o homem caiu ao chão, dando a elas tempo de sair da casa, mas rapidamente foi atrás das duas. Ao se aproximar de Eugênia, que corria em costa acima, agarrou suas pernas e a fez cair, já sem a faca, agarrou seu pescoço e apertava violentamente, parecendo nem sentir os socos que ela dava em suas costas e que lentamente suavizavam, quase perdendo os sentidos. Ela pôde ouvir a voz de Patrick. Jacob. Soltando a jovem, ele olhou para trás. E desumanamente fácil agredir mulheres. Acabou, agora tem um homem à sua frente. Quem é você? Não deve meter-se em assuntos de família. Eu sou Patrick Castell. Estou aqui para prendê-lo por ter matado meu irmão Peter Castell, além de haver praticado vários crimes contra a propriedade dos moradores da ilha. Diabos! Será que matei o Castell errado? Seu bastardo! Vou fazer aos seus olhos o mesmo que fiz aos do outro. Urrando de ódio, tal qual animal feroz, Jacob avançou sobre o cavaleiro, que sem muito esforço bateu repetidas vezes em seu rosto, jogando-o ao chão, de bruços, com a boca e o nariz a sangrar. Só aí sacou a espada e encostou em seu pescoço. Agora sei por que tem o costume de espancar mulheres. Não representa nada em uma disputa com outro homem. Você é patético. Eugênia, providencie algumas cordas para imobilizá-lo até a vila, onde pretendo entregar este pobre diabo às autoridades. Ela caminhou com rapidez para a cocheira, apanhou as amarras do rebanho e já ia voltar quando seus olhos divisaram um instrumento de tosquia, uma espécie de tesoura grande e afiada. Parou por alguns segundos a mirar o objeto e, num gesto instantâneo, escondeu-o sob as saias, retornando apressada. Jacob estava amarrado, deitado de bruços no chão gelado. Patrick, que sentia sede, foi até o rio, deixando Eugênia vigiá-lo. Ele ergueu a cabeça e encarou a jovem com ódio. Eu voltarei e o encontrarei até no fim do mundo. Você nunca terá paz. Vou matar esse desgraçado que atirou de mim, bem devagar, diante dos seus olhos, depois a matarei lentamente, para vê-la sangrar até morrer. Desgraçado. Eu odeio. Vai sentir saudade de quando vivia comigo, pois vou fazer de sua vida um inferno. Não vai, não. Ao dizer isso, tomou a tesoura e correu para ele, ajoelhada a seu lado, e levava a arma que segurava com as duas mãos, até a altura de sua cabeça, e a cada golpe que desferia nas costas do homem imóvel berrava feito louca. Morra, desgraçado. Isto é por minha mãe, tia Maggie, Peter Castell, urriquei-me por mim mesma. Patrick chegou acompanhado de Lucy, que perdeu os sentidos em seus braços diante do quadro horrendo. Eugênia desferira muitos golpes de tesoura nas costas de Jacob e tinha as mãos, o rosto e as vestes salpicados de sangue. O cavaleiro deixou a cunhada aos cuidados de Maggie e correu para ela, que chorava copiosamente, aconchegando sua cabeça de encontro ao peito, chorou também. Ao sentir que a crise passara, tomou-lhe o rosto entre as mãos e, fitando-a nos olhos com doçura, perguntou, traço por que fez isso? Ele estava imobilizado, não poderia mais machucá-la. Prometeu voltar para matá-lo, assim como a mim. Ninguém nunca fugiu daquelas prisões, foi um ato covarde e desnecessário. Está chorando por Jacob? Não. Choro por você, minha bela. Jacob acaba de pagar um de seus pecados, e você há de cometer mais um, que, sabemos, um dia terá de pagar. Não pude mais, ele ultrapassou todo o meu limite, eu não aguentei. Suportou por tanto tempo, e agora que estava tudo encerrado você o mata. Eu não devia, sei que não devia, ó, meu bom Jesus. Outra vez agi sem pensar.
Será que Deus me perdoará? Comece já a se modificar, a refletir sobre os seus atos. Faça o bem, ame, porque o amor cobre a multidão de pecados. Lúcia Marie, recuperada, achegou-se a eles. Não adianta chorar, o que está feito não tem volta. Precisamos tomar providências, temos 2 a enterrar. E a senhora Maggie está ferida. Quero enterrar minha mãe e marcar o local com uma cruz, para visitá-lo depois. Quando Sophie ingeriu o ensopado, os laços que a mantinham ligada ao corpo físico, e que a longa enfermidade já afrouxara, romperam-se rapidamente. Contudo, ela permanecia na mesma posição da hora extrema, flutuando a alguns centímetros do corpo sem vida, não sabia o que se passara e estava imóvel e sem poder falar, porém não mais percebia a movimentação dos encarnados ao redor. Imaginava-se só em casa e supunha que a falha e a irmã estivessem na missa ou a cuidar dos afazeres diários. Sentia sede, muita sede, elevou o pensamento a Jesus, pedindo que elas chegassem para dar-lhe de beber. Nesse momento o ancião de cabelos prateados entrou na cozinha. Sophie. Viemos buscá-la, filha, precisa de cuidados. Acabou, cumpriu o seu plano reencarnatório, com a bravura da resignação. Em momento algum reclamou ou blasfemou contra o sofrimento, e dessa forma saldou grande dívida de passado remoto. Ela não respondeu, pensando estar ainda no corpo físico com todas as suas limitações. Outra entidade que acompanhava o ancião perguntou. Não sabe que deixou o corpo? Não, continua a se sentir muda e tetraplégica. Terá de passar por procedimentos especiais em nosso posto de socorro. Isso demora. Difícil precisar. Pode ser um processo mais ou menos longo, varia de espírito para espírito. Acho que ela vai responder rápido ao tratamento, pois seu sentimento de culpa provindo de outras eras será atenuado pelo fato de ter dado a vida física a Eugênie. É maravilhosa a providência divina. Sempre nos dá a chance de reparar nossos erros na medida exata de nossa culpa. Por isto a vingança é perniciosa. Não tendo o peso e a medida de Deus, sempre cobramos juros tão exorbitantes que acabamos por inverter as posições. De vítimas nos tornamos algozes e de credores passamos a devedores. Aproximou-se do espírito Sophie, a quem envolveu com jatos de luz que se desprendiam de suas mãos. Ela adormeceu calmamente e foi transportada com zelo para a imaculada maca. O ancião proferiu sentida prece de agradecimento ao alto e partiram levando cuidadosamente mais uma ovelha desgarrada para o redil. Jacob, ao contrário, vibrava em faixa diversa, não dando assim abertura para ser socorrido. Os laços que o prendiam ao corpo foram como que guilhotinados bruscamente e a energia vital contida nele não estava esgotada, mantendo o espírito preso à matéria. Porém, diferentemente de Sophie, ele se dava conta do ocorrido, as dores atrozes e a visão de tantos inimigos o fizeram agarrar-se mais ao veículo somático e entrar numa espécie de coma. Inconsciente, perdeu-se no vácuo e, como pregava sua crença, dormiu aguardando a ressurreição no dia do juízo final, quando finalmente se vingaria de Eugênie, de Maggie e do odiado cavaleiro Patrick Castel. No plano físico, Eugênie preparava o corpo da mãe para ser enterrado. Com lágrimas abundantes ela o lavou, penteou e perfumou com a essência enviada por Caldum, depois envolveu a morta em sudário branco e pendurou pequena cruz no seu pescoço. Patrick já havia cavado a sepultura sob lindo carvalho e, tomando nos braços o fardo precioso para Eugênie, colocou-o suavemente dentro da cova. Maggie já não tinha forças nem para chorar, seu estado de desolação era de causar piedade ao mais duro dos seres humanos. Abraçada à sobrinha, assistiu até que o último punhado de terra fosse jogado sobre o corpo sem vida da irmã. Com uma cruz feita de galhos do mesmo carvalho, marcaram o lugar onde jaziam os despojos de Sophie, e, molhando com as próprias lágrimas a terra revolvida, Eugênie seguia as orações feitas por Patrick, que pedia a seu tão amado Jesus acolhesse Sophie em morada de paz. Quanto ao corpo de Jacob, foi levado colina abaixo e jogado no rio. Veria, quem tivesse olhos de ver, a triste cena. Corpo e espírito confinados juntos no fundo das águas.
Depois dos funerais, sentados ao lado do fogo, eles tentavam decidir como seria dali para frente. Zero, que acham de vir conosco? Perguntou Patrick, escondendo a custo a euforia. Não pretendo deixar os animais, meu doce Patrick. E não posso levá-los, porque agora pertencem ao bando de tio Jacob, que mais cedo ou mais tarde virá apossar-se de tudo aqui. Ele autorizou que isso fosse feito após sua morte. E tem uma agravante, Lúcia Maria interveio. Quando esse bando vier procurar por Jacob, você deverá estar aqui e dizer que não vê há muito tempo. Eles não podem descobrir que o matou. Certo. Sendo assim, eu fico com vocês. Estamos tratando de homens perigosos e sem qualquer escrúpulo. Quando eles vierem tomar posse destas terras, não será seguro estarem sozinhas. Está certo, meu cunhado. Então eu já vou, e pedirei no castelo que lhe enviem alguma bagagem, objetos de uso pessoal e coisas necessárias ao dia a dia. Darei também satisfação de seu paradeiro a seu pai. Obrigado, Lucy, você é realmente uma grande amiga. Diga a meu pai que logo que possível voltarei para casa, levando comigo aquela quem escolhi por esposa. Dizendo isso, segurou a mão da cunhada e a beijou, o que fez Eugênia sentir no mais íntimo uma ponta de ciúme. A despeito de saber que era uma atitude fraterna e totalmente inocente, achava que toda demonstração de carinho da parte do cavaleiro deveria ser dirigida a ela. Tentando disfarçar o aborrecimento frente ao gesto do amado, despediu-se da amiga com um abraço. No dia seguinte, um colono chegou ao vale trazendo vasta bagagem, em meio à qual se encontrava grande quantidade de cerveja. Minha cunhada pensa em tudo. Veja, minha bela, ela nos mandou o líquido precioso dos conventos. Gosta disso? E delicioso demais. Nunca provou. Mulheres não podem ingerir esse tipo de bebida. Somente as cortesãs o fazem. Besteira. Se você quiser, pode experimentar. Vou adorar tomar cluster beer em sua companhia. Eugênie tomou pequena porção e demorou alguns segundos para formar sua opinião. Muito amargo. Contudo, é bom. Patrick sorriu e encheu o cálice dela. Sendo assim, tome. Mas não deve exagerar, ou acabará perdendo a razão temporariamente. Deus me livre. Já sou desprovida dela sem ingerir isto. Julga-se muito mal. Não é desprovida de razão, apenas autêntica. Aposto que a maioria das mulheres ditas recalcadas gostaria de ter a sua coragem, a coragem de ser quem é, sem disfarces ou rótulos, sem ter de sorrir quando está para explodir em lágrimas ou protestos. Eu acho que você está certo. Qualquer mulher teria inveja de uma coisa. Diante de olhos tão maravilhosos, todas elas teriam ímpetos de se jogar em seus braços e beijá-lo, mas, mesmo que fosse sua esposa, nenhuma arriscaria gesto tão ousado, visto que uma mulher recatada jamais tomaria tal iniciativa. E quanto a você? Perguntou sorrindo. Meu doce cavaleiro, atiro-me em seus braços quando quero, falou e cumpriu. Minha bela louca, eu a amo exatamente por isso. É diferente de todas as outras mulheres. Assim nasceu o apelido que, criado em momento de extremo carinho, com o passar do tempo se transformaria em termo pejorativo. E Eugênie seria lembrada séculos a fio por essa alcunha. Na manhã de 23 de dezembro, Lúcia Marie chegou ao vale. O frio era intenso e o vento soprava agitado. Algumas porções de gelo sobre os galhos secos da vegetação emprestavam à paisagem antes exuberante um tom de desolação. Eugênie recolhia água no rio e Maggie levava a lenha cortada de uma área coberta para dentro de casa, quando perceberam a jovem senhora. Ela olhava fixamente para o local onde o corpo de Jacob havia sido jogado e parecia distante. Lucy. Que bom vê-la. O que está olhando? Bom dia, Eugênie. Desculpe, eu me distraí, este ponto do rio me dá arrepios, é como se ele ainda estivesse aqui. Não se preocupe, ele se foi. Eu o matei com minhas próprias mãos, tenho certeza de que se foi. Nem sempre a morte é a garantia de que alguém partiu,
Lucy ainda não tirara os olhos do ponto onde haviam jogado o corpo. Cruzes, você me assusta. Eugênie se expressou fazendo o sinal da cruz repetidas vezes. Se aquele desgraçado não me deixar em paz nem depois de morto, o que mais posso fazer? Reze, reze muito. Lucy, fico apavorada com essa conversa. Por que diz isso? Tenho visto com frequência uma bela mulher de cabelos loiros e olhos azuis andar pelo castelo, e por mais que eu a persiga não consigo alcançá-la, simplesmente some nas sólidas paredes, sem deixar sinal. Ora, os castelos são cheios de passagens secretas, deve ser alguém que visita seu sogro na calada da noite. Ele não é viúvo? Sim, e bem lógico seria seu raciocínio se eu a visse saindo dos aposentos dele. E que desde a primeira vez não é de lá que sai. E de que aposento é? Sempre a vejo nos cômodos do andar térreo, só uma vez a vi sair de um aposento pessoal, e era o de Patrick. E ele estava lá? Sim. Eugênie. Não acredito que está pensando uma coisa dessas, disse em tom de censura. Patrick jamais desrespeitaria a casa de seu pai. Não era uma mulher deste mundo, eu lhe asseguro. Precisa deixar de imaginar situações que a fazem sofrer. Não acha que já temos sofrimentos suficientes? Creio que se trata de Raquel Castel, a antiga dona do castelo. Acha que o fantasma de sua sogra está assombrando o castelo que lhe pertenceu? Nossa sogra. Acho. Aliás, tenho certeza. E por que nos aposentos de Patrick? Ela tem outros filhos. Segundo contam os criados, tinha um carinho todo especial por ele. E eu não disse que ela está sempre lá, só a vi uma vez, geralmente aparece no andar inferior, onde ficam as salas, a cozinha e a biblioteca. Dizem que era apaixonada por livros. Nossa, que coisa horrível. O castelo é mal assombrado. Não sei se cabe o termo. Ela não era uma pessoa má, dizem que Patrick saiu a mãe, e os colonos a amavam. Não entendo por que fica vagando pelo castelo. E se você chamar o padre Raymond para benzer o local e afastá-la de lá? Já joguei água benta por todo o castelo e dependurei um crucifixo em cada dependência. Não acredito que o padre fará algo diferente. Quem mais sabe disso? Além de você e eu, ninguém. Pretendo contar a Patrick. Por que não a Simon? Ele não acreditaria em mim. A propósito, onde está meu cunhado? Foi até as montanhas. Uma ovelha que estava para ter filho, sumiu. Deve ter ido parir em algum lugar distante. Se não for trazida de volta, o frio pode matar a ela e a cria. Bem, fantasmas à parte, como estão? Estou muito feliz com a presença de Patrick no vale, mas ainda sinto falta de minha mãe. E natural, faz menos de um mês, e só o tempo é remédio eficaz para essa dor. Nesse momento Patrick descia a encosta, com o cordeiro recém-nascido nos ombros e a ovelha a segui-lo. Eugênie correu ao seu encontro, tomou nos braços o carneirinho e, afagando o pequeno animal cheia de ternura, fitou os olhinhos dele ao dizer: é tão branquinho que vou dar-lhe o nome de Snowdove. Lucy Marie, sob o olhar contrariado de Eugênie, abraçou Patrick. Venho buscá-los para festejar o Natal no castelo. Seu pai anda muito triste por estar longe de Anne e por Peter, é claro, assim, pediu-me que os convidasse. Quer ir, minha bela? Se isso o faz feliz, não coloco objeções, o problema é que não tenho trajes para apresentar-me em sua casa. Eu já pensei nisso, e trouxe alguns para você e sua tia Maggie. E olhe só, meu cunhado, o que tenho aqui. Cerveja. Está me deixando mal acostumado. Não é que eu seja tão boazinha, como sabe. Com quem mais, a não ser você, eu poderia tomar um pouco deste precioso líquido, como diz, sem ser criticada. Ele soltou alegre gargalhada. Muito bem. Vamos lá, meninas, brindemos a isto. Tia Maggie, chamou a senhora que cuidava da lenha, venha e beba conosco. Não há pecado algum, haja vista que são os monges que fabricam esta maravilha. Maggie juntou-se a eles e, sentados ao lado da lareira,
Passaram toda a manhã conversando sobre as aparições de Raquel Castell, o que deixou o cavaleiro claramente emocionado. Disse a Lúcia que não devia temê-la, pois era mulher boníssima, amada pelos criados e colonos, aos quais sempre ajudara de todas as maneiras, e que não faria mal algum a quem quer que fosse, visto que não o fizera quando estava entre eles. Então por que fica a vagar? Por que não está no céu? Na realidade está. Eu mesmo sonhei com ela durante a guerra, acompanhada de almas bondosas, em belíssimo lugar onde fui consagrado cavaleiro do Cristo. Já lhes narrei esse fato. Não tentem adivinhar, vamos descobrir o que acontece. E quem nos contará? Ela mesma, se for conveniente. A cerveja começava a deixá-los alterados, sobretudo as mulheres, que foram aconselhadas a descansar antes de partirem para o castelo. Do contrário, sentiriam enjoos durante a viagem e ainda chegariam à presença do patriarca com traços visíveis de haver bebido. Depois de sono reparador, partiram para o castelo onde comemorariam o Natal. Eugênia estava encantada com os vestidos que Lúcia Maria lhe trouxera. Trajando um de cor lilás, sentia-se distinta e bela, nunca usara nada tão fino e luxuoso. Maggie também se achava muito elegante em bonito vestido de veludo verde-oliva. Ela, sim, já tivera boas roupas, até o dia em que Jacob resolvera que levaria uma vida miserável. Ao chegarem aos amplos portões do castelo, foram recebidos pelo caseiro, que correu para abraçar Patrick. Homem de mais ou menos 50 anos, que vivia com a família desde que Robert era bem jovem, Arthur dedicava extremo zelo aos Castell, em particular aos filhos do Castelão, a quem chamava meus meninos, e era igualmente estimado por todos. Acompanhara o crescimento dos quatro e amava-os como filhos, embora nunca tivesse conseguido disfarçar a predileção por Patrick, que dizia ter saído a mãe, meigo, bondoso e carismático. Quando o rapaz partira para a Normandia, ficara inconsolável. Por meses sentira profundamente a falta do menino, e durante a primeira cruzada não houvera um só dia em que não se recolhesse em oração pedindo à Virgem que cuidasse do cavaleiro e o trouxesse de volta. Sofrera muito na ocasião do casamento de Anne. Sabia que a pobre moça não concordava com o consórcio e chorara olhando a carruagem que levava sua menina até desaparecer na estrada. Quanto a Simon, estava tranquilo. Casara-se com uma boa moça e continuava ao seu lado. No momento, porém, sentia-se completamente abatido pela morte violenta de Peter. Arthur já estava com saudade. Venha conhecer Eugênie, minha bela dos cabelos cor de fogo. E é realmente bela. Como está, Eugênie? Muito bem, obrigada. Entrem. O Sr. Robert espera por vocês, impaciente. Eu levo a bagagem. Na ampla sala do castelo, várias pessoas conversavam tomando vinho. Patrick, segurando pela mão uma assustada e envergonhada Eugênie, apresentou-a como sua noiva. Robert Castell beijou-lhe a mão. Era um homem de cerca de 50 anos, cabelos e barbas longos e grisalhos, olhos verde-oliva vivos e questionadores, como sua própria personalidade, de porte alto. Mostrava um físico atlético incomum à sua idade. Estavam presentes Gregor e sua bonita esposa, Ruth. Ele era chamado irreverentemente pelos filhos do Castelão de vice-rei. Braço direito de Robert, estava sempre a viajar pelas propriedades, administrava cada detalhe, sendo responsável por contas, pagamento de impostos, investimentos, compra e venda de qualquer palmo de terra e pelo complicado acerto com os colonos a cada colheita. Ruth seria a vice-rainha do castelo, pois não o acompanhava em suas andanças, morava ali e tomava todas as decisões na ausência de Lúcia Marie. O casal saudou polidamente Eugênie e Maggie. Simon afirmou já conhecê-las da igreja, e cumprimentou-as cortês. Os últimos a serem apresentados foram o Conde Paul e sua esposa Tiziana. Casal singular. Ele, britânico de baixa estatura e quase obeso, possuía apenas o título de nobreza. Ela, perfeito exemplar itálico, alta e magérrima, diziam que era aparentada do Papa e dona de fortuna incalculável. Faziam,
Assim, uma permuta vantajosa, ela se tornara condessa e o marido um homem rico. Do consórcio nascera Lúcia, moça fina e educada, mas de aparência nada graciosa. Durante o parto, Ticiana quase morrera e ficara estéril, tendo por isso muita pressa de casar a filha para conseguir alguém que cuidasse de tantos bens na falta de Paul. Não se levantaram para cumprimentar os recém-chegados e não pronunciaram nenhuma palavra, limitaram-se a um gesto de cabeça, o que provocou tensão geral. Lúcia Marie tentou contornar a constrangedora situação, fazendo Patrick sentar-se, e ao lado dele acomodou Eugênia a tia, tomou seu lugar ao lado de Simon e mandou que a criada trouxesse mais cálices e vinho. Terminada a refeição, as mulheres foram descansar em seus aposentos, conforme a tradição da ilha. Gregory saiu com Paul para um passeio a cavalo pela propriedade, no que foi seguido por Simon. Robert, a sós com Patrick, chamou o filho à biblioteca para conversa particular. Você deve saber por que os condes vieram festejar o Natal conosco. Sua voz era terna. Ignoro totalmente. Neste momento deveríamos estar oficializando seu noivado com a filha deles. Ninguém me comunicou que eu ficaria noivo, mesmo porque já o sou, e o senhor sabia disso. Como pôde dizer ao conde que eu desposaria a filha dele, se não pediu minha opinião, nem ao menos me avisou? Se eu não estivesse comprometido, quando me avisaria? Essas coisas não precisam de aviso, noiva-se e pronto. Quando o conde me fez a proposta e a aceitei, você ainda não voltara para casa e por conseguinte eu não tinha conhecido essa moça, que é belíssima. Porém, ao tocar sua mão, notei que é uma camponesa. Seu jeito calmo e pausado evidenciava que não queria magoar o filho. E o que importa isso, meu pai? Eu a escolhi porque a amo. O senhor já fez o mesmo quando se casou com mamãe, que segundo diz era filha de um colono de meu avô. Sim, só que eu era o primogênito. Eu não preciso de tanto dinheiro. Sei plantar, cuidar do rebanho. E, se o senhor quer saber, estava muito feliz naquele casebre do vale. É um cavalheiro culto, quer viver como um colono. Não. Mas se for preciso, não creio que isso me faça perder meu título. Acha que pode ser feliz desse modo? Acho que a felicidade é uma conquista, não uma compra. Está certo. Como seu pai, precisava alertá-lo. Entendo perfeitamente o que sente, e mesmo assim preocupo-me com o futuro. Você tem meu nome e seus filhos também o terão. Não posso imaginar um castelo vivendo em um casebre e plantados para comer. Patrick sorriu com espontaneidade. Papai, se isto o tranquiliza, Godofredo de Bulhões pagou o dote de Eugênie, com um verdadeiro tesouro, e recebi das mãos de sua santidade o Papa Pascoal II quantia considerável. Sou acostumado à guerra e a todo tipo de privação e, como o senhor disse, Eugênie é uma camponesa, não dá despesa que uma dama da corte daria. Temos milhões de vezes mais do que poderíamos gastar em uma vida inteira. Posso adquirir propriedades, construir imponente castelo e cobrir de ouro e tecidos finos minha camponesa, que ao final da vida ainda serei tão rico como Simon, ou mais. Com os olhos quase a saltar das órbitas, Robert disse. Por que não me contou antes? Não sabe como tenho perdido o sono de preocupação com você desde que se encantou por essa moça. Contudo, dou-lhe um último conselho. Já que a ama, pare de viver em pecado, case-se com essa moça, e, apesar de possuir fortuna pessoal, peço-lhe que a traga para o castelo, pelo menos enquanto eu for vivo. Não quero separar-me de mais nenhum filho. Podemos procurar o padre Raymond, logo após os festejos, e combinar a data. Não precisa voltar para o vale. E eu me encarrego de explicar aos condes o que houve. Eugênie não aceitaria ficar agora. Tem verdadeira adoração pelos animais, não os deixaria sem cuidados. Precisamos esperar o dono daquelas terras aparecer para tomar posse e cuidar deles. Aquelas terras pertencem a mim, e não sabia que havia animais lá. Como? Eu as comprei há menos de um mês. Gregory negociou com um judeu chucro que era o dono delas. Uma sensação de frio percorreu o corpo do cavaleiro.
Se Jacob vender as terras antes de morrer, certamente planejava, naquele dia fatídico, matar Eugênia e Sophie. Depois do repouso, Eugênia e Lúcia e Marie saíram para o jardim. Lúcia aproximou-se das duas. Incômodo. De forma alguma, junte-se a nós, Lúcia. Está gostando daqui? Perguntou Lúcia com cortesia. Francamente, não. É um lugar retrógrado, enfadonho, esquecido do resto da Europa. Dizem que no verão as chuvas são constantes, deve ser odioso viver aqui. Como consegue, Lúcia Marie, sendo nascida na Normandia, adaptar-se a esta ilha? Acho sinceramente que Deus foi muito generoso com este lugar, onde a natureza é exuberante e o mar está por todo lado. E as chuvas só fazem tudo ficar mais lindo, já que a vegetação assume verde incomparável. O que há de tão especial nas terras da sua península? Eugênia indagou, evidentemente irritada pelo descaso com que a outra tratava sua amada ilha. Já esteve lá? Não. Eu imaginava, ou não faria essa pergunta. Somente os cultos sabem o que significa viver quase ao lado da sede papal, que é a presença de Deus na terra. Mesmo não sendo culta, sei entender que não há nenhuma vantagem em ser vizinha de alguém tão belicoso e fratricida que não pensa duas vezes antes de enviar jovens e pais para morrer, na tentativa de conquistar terras que não lhe pertencem, e ainda não tem o mínimo escrúpulo, a ponto de atribuir a Deus a responsabilidade pelos seus atos assassinos. Prefiro ter por vizinhos o mar, os carvalhos, os animais e meu doce cavaleiro, que são, sem dúvida, a verdadeira expressão divina na terra. Lúcia tremia de ódio. Lúcia Marie, conhecendo o temperamento da amiga, estava apreensiva. Tem alguma coisa contra mim, camponesa? Além do jeito como você olha para o meu noivo. Não. E de fato estranho, você chama de seu noivo alguém que até poucas horas atrás eu acreditava ser o meu. Eugênia fechou os olhos e respirou fundo. E quase encostando o indicador no rosto de Lúcia, falou entre os dentes. Escute uma coisa. Não queira atravessar o caminho de uma camponesa inculta como eu. Olhem. Eles estão voltando. Na intenção de desviar o assunto, Lúcia Maria apontou para os homens que terminavam a excursão pela propriedade. Lúcia acompanhou o pai. Eugênia, controle seu temperamento intempestivo. Essa mulher não oferece nenhum perigo para você no que respeita ao seu cavaleiro, já quanto à sua relação com a família, ela pode atrapalhar. Quem pensa que é? Fala mal da minha terra e quer noivar meu noivo. Ela é filha do conde e isso pesa muito contra você. Ainda que injusto, é assim que funciona. Tente manter a calma e não criar problemas para você, Patrick. Haja com a razão. Sei que a emoção lhe manda cravar as unhas no rosto dela, porém a razão diz que ela vai embora em poucos dias e quem precisa ter uma boa convivência com nossos sogros somos nós. Você está certa. Só não sei se vou conseguir manter a calma se ela chegar perto dele. Vai, sim, tem de conseguir. Não deveria ter vindo. Diabos, vou enlouquecer. E se Patrick se interessar por ela? Isso não vai acontecer, ele é louco por você. Não faça cenas sem motivo. Lúcia, para alívio de Eugênia, não desceu para o jantar, e todos se recolheram sem ver novamente a moça, que ficara trancada em seus aposentos. A noite já ia alta quando suaves batidas na porta acordaram Patrick. Abrindo uma fresta viu Lúcia Marie, que num sussurro lhe disse que sua mãe estava no castelo. Pediu à cunhada que aguardasse até ele se vestir. Abriu a porta que dava para o aposento contíguo e viu Eugênia em sono profundo. Aproximou-se com um olhar terno e um sorriso nos lábios, tocou seus cabelos e beijou seu ombro. Então saiu silenciosamente para o grande corredor, onde Lúcia Marie o esperava. Venha. Eu a vi descendo as escadas, deve estar lá embaixo. Com a bruxuleante iluminação de uma candeia, percorreram o andar terra e nada encontraram. Estava tudo vazio e silencioso. Lucy, vencida pelo sono, despediu-se do cunhado e retornou ao seu quarto, enquanto ele, insone,
Sentou-se na sala de estar. Pensava na mãe, e o fato de ela poder estar no castelo o inquietava. As lembranças da infância assomavam com nitidez impressionante. Recordava o meigo sorriso da mãe, a maneira como ela o abraçava com carinho e se deitava ao seu lado, quando sentia medo, e cantava para ele dormir com aquela voz que parecia de um anjo de Deus caído por engano na terra. De repente foi envolvido numa espécie de torpor que fez seus braços amolecerem, sentiu o relaxamento de todos os músculos. Seus olhos foram atraídos para a porta e seus lábios se abriram em franco sorriso. Raquel Castel entrava na sala, trajando o vestido tão alvo que brilhava. Seus cabelos cor do sol pareciam agitados por suave brisa e o azul dos olhos lhe emprestava as feições de anjo. Mãe! Você está linda! Que saudade! Meu príncipe! Por que a saudade? Sempre que posso estou ao seu lado. Achegou-se bem e alisando seus cabelos pôs-se a cantar como antigamente. Feche seus olhos azuis, e aceite a mão do anjo, que o chama para brincar. Ele vai levá-lo a gramados mais verdes, e mares mais azuis. Feche seus olhos, pequeno príncipe, não tema o mal. Visto que ele não existe. Só existe a ausência do bem. E o anjo é a presença dele. Se há o bem, o mal deixa de existir. Feche seus olhos azuis, e dê a mão para seu anjo. Patrick adormeceu profundamente, para em seguida levantar-se em espírito. Mãe, pai. Que alegria vê-los juntos. Caldo, ao lado de Raquel, abriu os braços para ele. Caldo, que bom que está aqui, quantas saudades senti. Mas você não é meu pai. Já esqueceu tudo que lhe ensinei sobre a família? Desculpe-me, pai, claro que não esqueci, jamais esquecerei uma só palavra do que me falou. Tenho dito que o maior cristão que eu conheci era um muçulmano. Ele sorriu com ternura. Filho, precisamos de sua ajuda para socorrer Peter. Vocês são tão melhores que eu. Como posso ajudá-los, na minha pequenez? Não se subestime, você é muito especial para nós e para o Pai Maior. E Peter não me conheceu na última romagem terrestre, era só um bebê quando parti, nem a Khaldun. Precisamos de alguém com quem ele tenha convivido e em quem confie. Por isso você é de suma importância para libertá-lo do pesadelo que criou para si próprio. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Estou aqui ao seu dispor. O que posso fazer? Acompanhe-nos. Saíram do castelo e em poucos segundos estavam em alto mar, onde flutuava a gigantesca nau com o símbolo da águia em uma bandeira tremular agitada pela brisa marinha. Uma embarcação romana. Sim, meu filho, Peter está a bordo. Chegaram ao convés do enorme navio. Patrick avançou para a proa e mirou o mar, sobre as águas. Grande foco de luz azulada se movimentava em sua direção. Jesus! Não, cavaleiro, falou Khaldun, ainda não temos estrutura para vê-lo, é alguém que trabalha para ele. A luz se fez presente no convés, sem que Patrick percebesse como. Porém sentiu inenarrável paz interior e um desejo incontrolável de amar o planeta inteiro, bem como todos que se encontrassem nele. O facho de luz lentamente tomou forma humana e ele, então, reconheceu o mesmo homem que o sagrara cavaleiro do Cristo na ocasião da tomada de Jerusalém. Dominado por veneração indizível, tomou as mãos do ancião e as beijou. Lembro-me de você. E por acaso um santo? Um dia todos nós o seremos. Somos almas caminhando para a redenção, para a perfeição. Qual o seu nome? Chame-me como quiser, isso não importa, posto que já tivemos tantos nomes, e alguns deles nem nos agrada lembrar. O importante é que a misericórdia divina me confia em vocês. Posso chamá-la de Zaqueu? Não sei por que me lembrei desse nome quando o olhei. Serei Zaqueu de agora em diante para você. Pode me chamar sempre o que precisar. Agora vamos ao trabalho. Temos de aproveitar o tempo, pois a diferença das horas entre a sua ilha e Dorilé é muito grande. São muito raros os momentos em que você e Khaldun repousam concomitantemente. Desceram pela nau até o porão, onde o quadro era desolador. Peter,
com os olhos vazados, num choro que mais se assemelhava a gritos de uma ave, remava sozinho, às vezes parava, bradando coisas ininteligíveis, e logo Patrick percebeu que falava em latim. Jesus, perdoe-me. Ajude-me a remar até o seu reino que não é deste mundo. Zero que podemos fazer? Patrick estava em lágrimas. Pobre irmão. Siga seu coração, disse Khaldun. Peter, ele não respondeu. Cláudio. Fábio? E você, meu irmão? Sim, sou eu, vim ajudá-lo a remar até o reino de Jesus. Não conseguiremos chegar até ele, somos monstros. Fomos. Ele nos deu a chance de melhorar, deu-nos mais uma etapa do caminho redentor, procure recordar, Cláudio. Foi cruel, bem eu sei, mas procure lembrar-se de Peter, que foi pessoa idônea, de coração bondoso e entregue totalmente a Jesus. Apesar de ter nascido em berço de ouro, nunca foi arrogante, privado da mãezinha tão cedo, foi amamentado por uma camponesa e isso fez dele defensor incondicional dos colonos, adulterando as medidas dos grãos para que tivessem o que comer o ano todo. Oram por ele todos os dias, ouça. Eles estão a orar por Peter Castell. Sinta as vibrações benéficas que chegam até aqui, essas orações são por você. Deixe Cláudio morrer, lembre-se da nossa ilha, do mar que você amava tanto. Esqueça Roma, nossa ilha linda e nunca foi parte daquele império decaído. Receba meu amor. Meu irmão, eu amo. Nossa mãe e nosso pai estão aqui, sinta o quanto amo Patrick. E você? Sou eu, Peter, vamos remar para Jesus. Não consigo ver nada, estou cego. Khaldun aproximou-se e tocou a visão espiritual de Peter. Zaqueu, em prece, convocava a medicina do espaço. Ao tirar as mãos, Peter correu para Patrick e abraçou o irmão, chorando feito criança. Depois foi para os braços de Raquel e Khaldun. Zaqueu agradeceu a Jesus o sucesso daquela noite e, assumindo a tutela de Peter, despediu-se de Khaldun e pediu a Raquel que levasse Patrick de volta ao corpo. Ele abraçou o oriental, entristecidas por ter de mais uma vez se despedir de tão querido amigo. Venha sempre me ver, sinto tanto sua falta. Vai retornar sozinho? Sempre que possível virei. Sinto igualmente muita falta de você, mas os laços que nos unem são imperecíveis, por mais que estejamos distantes, estaremos unidos. Quanto ao meu retorno, não lhe contei que sempre dou minhas voltas noturnas. Eu me viro bem, não se preocupe, acompanhe sua mãe, ela o levará de volta. Beije todos na casa do caminho de Dorileia por mim. Eu o farei. Dito isso, sua imagem se dissipou aos poucos e afinal se perdeu. Ao ver o amigo desaparecer, Patrick sentiu forte aperto no peito. Foi quando mais algumas entidades surgiram para ajudar Zaqueu com o transporte de Peter até o posto de socorro mais próximo. Raquel estendeu a mão ao filho, que a segurou e viu do alto, como se tivesse alçado o voo, a grande nau romana se desfazer no ar. Olhando interrogativamente para a mãe, ouviu. Aquele navio existia apenas no pensamento de seu irmão, na sua consciência que o culpava pelos muitos desmandos que cometeu a bordo de embarcação idêntica a essa, que muitos séculos atrás era comandada por ele, a partir do momento em que parou de pensar nela. Deixou de existir. As primeiras claridades da manhã já começavam a chegar à ilha quando Raquel devolveu o filho à sala de estar do castelo. Ele acordou com o corpo dolorido pela posição em que ficara. Não se lembrava do sonho com detalhes, só sabia que vira a mãe antes de dormir e sonhara com ela, Khaldun, Zaqueu e Peter, e que o irmão viajava em uma suntuosa e gigantesca nau romana. Ainda era muito cedo, subiu para seu quarto. De novo contemplou Eugênia e resolveu não voltar para a própria cama, com cuidado para não despertá-la, deitou-se ao lado dela, abraçou-a pela cintura e, cansado, adormeceu outra vez. Está gostando da história? Então não esqueça de deixar o seu like. Gratidão. Capítulo 9. O dia 24 de dezembro amanhecia. No castelo,
O frio era cortante e o vento soprava frenético. Eugênie abriu os olhos e assustou-se ao ver Patrick ao seu lado. Dormiu a quê? O que os outros dirão? Somente uma parte da manhã, e os outros nada dirão se você não contar, disse irreverente. Como assim, uma parte da manhã? E uma história longa, que prometo contar a você, Lucy, mais tarde, porque meu pai não tolera atraso para as refeições e já estamos atrasados. Desceram. Na sala, Lucy e Marie, Simon, Gregory, Ruth, a condessa, e a filhara aguardavam o anfitrião, que segundo Simon estava trancado com o conde na biblioteca há mais de uma hora. Ao ver Eugênie chegar com Patrick, Lúcia, sem nenhuma cerimônia, cochichou algo no ouvido da mãe. Eugênie, percebendo do que se tratava, aparentou uma serenidade que estava longe de sentir, ao dizer: estranho o fato de termos descido juntos. Não poderia ser diferente, se dormíamos juntos. Mãe e filha se mostraram indignadas, Lucy e Ruth ficaram visivelmente envergonhadas, Simon e Gregory continham o riso a custo e Patrick, embora no íntimo achasse a cena divertida, agradeceu a Deus a ausência do pai. O silêncio tenso do ambiente fez Simon falar algo apenas para amenizar a situação. Se meu pai demorar mais, acho que vou definhar de fome. O que tanto conversam em jejum, meu Deus. Dessa vez foi Lúcia quem se manifestou. E um assunto longo, Sr. Simon, pois estão tratando do meu casamento. Patrick, prevendo a réplica de sua bela louca, com um indicador sobre os lábios e uma piscada, sinalizou-lhe que estava tudo bem. De qualquer modo, ela se conteve a custo. Nesse instante, a porta da biblioteca se abriu e Robert Castell apareceu, ordenou que Patrick e Lúcia entrassem, o que tirou dela um sorriso sarcástico e um olhar de vitória antecipada para Tony e Eugênie. Quase de imediato, Eugênie abandonou a sala e alcançou o jardim, que o inverno rigoroso entristecia. Lucy e Ruth a seguiram, porém o jardim era vasto e não conseguiram localizar a desvairada moça. Cogitaram inclusive a hipótese de ela ter ido para casa andando, o que não seria impossível dado o estado em que saíra. Ponderaram que o mais correto seria Patrick resolver o que fazer e, portanto, só restava esperar que a conversa acabasse. Eugênie andava sem rumo pelo jardim quando ouviu uma voz familiar. O que faz fora de casa com este frio, minha filha? Arthur, que bom vê-lo. Preciso ir para minha casa, pode emprestar-me um cavalo? O que aconteceu para deixá-la nesse estado? Não quero falar disso agora. Por favor, Arthur, ajude-me a ir embora daqui. Acalme-se. Vamos até minha casa, você se aquece e toma o desejum comigo, depois de me contar o que lhe aconteceu, leva para casa. Combinado? Ela fez um sinal afirmativo com a cabeça. Arthur ocupava a pequena mas confortável residência aos fundos do castelo. Estava aquecida e uma chaleira fumegante sobre a mesa espalhava no ar um cheiro delicioso de ervas. Serviu-lhe um pouco do chá quente e esperou que sorvesse todo o líquido. Muito bem. Diga-me. O que houve que a deixou assim tão desorientada? Após ouvir o relato, ele ficou em silêncio por alguns minutos. Então começou a falar com muita calma. Não vejo motivo para tanto sofrimento. Como? Aquele conde ridículo mais o tirano do seu patrão estão, precisamente agora, tratando do casamento do meu cavaleiro com aquele dragão perfumado. Você ouviu o teor da conversa? Não. E como pode saber que eles falam disso? E do que mais seria? Bem, na hipótese, e é só uma hipótese, de estarem tratando desse casamento, Patrick já aceitou. E se aceitou, a cerimônia já se oficializou? Não. Então onde está o motivo real do seu medo? E se ele aceitar? Sempre que usamos o se antes de uma frase, ela não existe, pelo menos ainda não. Fique tranquila, conheço meu menino. Não é capaz de magoar ninguém, e eu duvido que aceite casar-se com essa moça. Mas sabe que o pai dele pode forçá-lo a isso. Juro-lhe, Arthur, mato aquela desgraçada dentro da igreja. Se for um casamento forçado,
Estará claro que ele não concorda com tal. Nesse caso, bem mais fácil será sequestrar o noivo. Ela sorriu entre lágrimas. Não sofra por antecipação, minha menina. Quando fazemos isso só erramos. Se o que tememos não acontece, desperdiçamos nossa tranquilidade, e se acontece, o que é raro, já nos encontra abatidos por termos antecipado a dor, sem força para lutar com o problema real. Mantenha a serenidade ou se tornará vítima de si mesma. Eu não posso ter serenidade diante desta situação. O que estará ocorrendo naquela sala, Arthur? Saberá quando Patrick sair de lá e lhe contar. Ajude-me, Arthur, eu quero morrer. Você me lembra muito minha pobre Annie. São tão parecidas. Ela era bem assim. Não controlava as emoções, adorava quebrar regras e transgredir ordens. Ainda posso ouvir seu riso, correndo por esses campos com as saias alçadas, depois de ter aterrorizado mais um dos muitos pretendentes que o pai lhe arranjava. O que ela fazia? Comia de boca aberta, colocava o dedo no nariz, sentava-se sem pudor e até cuspia no chão. Nossa! Exclamou rindo. E como ele conseguiu casá-la, com tantas diabruras? Robert Castell é uma raposa velha. Encontrou um conde com 20 anos a mais que Annie, o qual, motivado por sua beleza e sua juventude, e também pelo vultoso dote oferecido, aceitou o desafio de domar a fera. Não obstante a menina ter feito tudo para levá-lo a desistir, o sogro já o havia prevenido das falsetas da pretendida. Enfim, eu tenho comigo que o que ele realmente queria nem era casar a filha, e sim ficar livre do seu temperamento que não soube controlar. É mesmo? Eu acho. Annie estava sempre a aprontar das suas. Em uma festa chegou a se engalfinhar com a filha de um convidado ilustre, ainda que jurasse ter sido provocada. Todos conheciam seu jeito intempestivo e ela levou a pior. Não era incomum desaparecer a cavalo, ficar o dia todo sumida sem que ninguém soubesse onde estivera. Nem a você ela contava. Às vezes sim, outras não. Certa feita esteve às voltas com um militar de baixa patente, nada que seu pai procurasse para genro. Pobre Annie, poderia ter sido mais feliz, se não metesse sempre os pés pelas mãos. No final, o que ela ganhou sendo tão voluntariosa? Um casamento com um homem bem mais velho, de quem seguramente não gosta, e a separação da pátria e dos irmãos que tanto ama. E o tal militar? O patrão deu um jeito de mandá-lo para a cruzada, de onde nunca voltou. Nossa! Que história triste! Ainda bem que nasci pobre, ou teria destino idêntico ao dela. Entretanto, preste atenção nos seus impulsos. Um destino triste não é só um casamento sem amor, ele tem muitas nuances que atingem a todos, independentemente da classe social. Eu jamais me casaria com esse tal conde. Aí, meu Deus! O que foi? Por falar em casamento, lembrei-me da abominável Lúcia. Em instante algum você se colocou no lugar dessa moça. Ela não é culpada, é vítima também, teve seus sonhos despedaçados, deve estar magoada como você. Dane-se sua mágoa. Pense bem. Ela veio de longe, para confirmar um compromisso com um homem que já sabia ser um cavaleiro do Papa, culto, gentil, além de belo e nobre de berço. Ao chegar recebeu a notícia de que ele já estava comprometido, e no mesmo dia conheceu a rival, que em sua arrogância considera inferior a ela. Pode imaginar como está? Quero mais que morra. Não pode ser assim. Vai e repense tudo o que eu lhe disse. Vou dar uma volta pelo jardim e esperar, como aconselhou. Mas se tudo ficar como eu imagino, você me empresta um cavalo. Leva para casa quando quiser. Não antes de conversar com seu noivo. No castelo a porta da biblioteca se abriu. Lúcia e o pai saíram com cara de poucos amigos, secundados pelo dono da casa e pelo filho. Todos se aguaram, para só se sentarem de novo depois que o castelão tomou seu lugar à cabeceira da extensa mesa. Patrick, notando a ausência de Eugênie, olhou interrogativamente para Lucy, que com uma simples expressão do rosto lhe comunicou que algo que não ia bem.
Apenas quando Robert se levantou da mesa os outros puderam fazer o mesmo. Patrick foi ao encontro de Lucy, preocupado. Onde está Eugene? A cunhada contou o ocorrido logo que a porta se fechara. Jesus! Estávamos nos desculpando com o conde e a filha pelo deplorável engano desse casamento, que de forma alguma pode ser consumado. Conhece sua bela, é como uma tempestade de verão. Possui fúria quase incontrolável que dura pouco, conquanto até passar tem um poder devastador, especialmente sobre ela mesma. Sabe para onde foi? Não, mas não pode estar longe. Procure por ela, deve estar sofrendo muito, tem um ciúme absurdo de você. Não percebeu como se aborrece quando eu um abraço? Não. E é inconcebível. E não vou deixar de fazer isso, porque o tenho como irmão. Nem pode. Não sabia que tinha tanto ciúme. Antes estivemos isolados no vale, e não será sempre assim. Ela deve acostumar-se à ideia de que vamos conviver com homens e mulheres. Tenha paciência, ela sofre. Arthur, que se aproximava, informou ao cavaleiro o paradeiro da atormentada noiva. Rapidamente ele foi ao seu encontro. Eugênia estava entregue aos fantasmas de sua própria criação, sentada sob um caramanchão que devia servir de abrigo a alguma trepadeira. Durante o inverno não se viam flores, somente vestígios delas. Tinha o rosto vermelho devido à profusão de lágrimas e à exposição ao vento gelado. Patrick parou a alguns metros e ficou a fitá-la em silêncio. Ela, também calada, olhava para o homem de pé à sua frente. O vento agitava seus cabelos e sua respiração se condensava, como se um canudo de fumaça saísse de dentro dele. Tinha o rosto maltratado pelo frio e suas pesadas roupas quase não venciam o vento cortante. Caminhou para ele e abaixou-se até cá com o rosto na altura do seu. O que faz aqui, minha bela, sozinha e quase a congelar? Estou pensando, ou melhor, aprendendo a pensar. Por que não o faz lá dentro, aquecida? Não queria ficar a par do que acontecia na biblioteca. Aprender a pensar é bom, ao passo que fantasiar nos faz sofrer. Não preciso que venha com subterfúgios, sei que quer falar alguma coisa que, por minha vez, não quero ouvir, já que sei o que é. Se sabe, por que não quer ouvir? Eu não seria capaz. Tente. Não, Patrick. Por Jesus, não me diga nada, só me empreste um cavalo, quero ir para casa. Está com ciúme de mim? Não. Oh. Isso é bom, pois se estivesse diria que não existe motivo para tal. Sinto vontade de abraçá-lo e de bater em você ao mesmo tempo. Em Ranelagh, vi um acontecimento que me encantou e prometi que imitaria quando o encontrasse. Segurou-lhe a mão e colocou em seu dedo um anel que pertencerá a Raquel Castell. Quer se casar comigo, minha bela? Como ela não conseguiu responder, Patrick reformulou a pergunta. E quanto a Lúcia? Eugênio questionou. Nunca lhe prometi nada. Entretanto, pedi desculpas ali ao conde, pelo transtorno. Se eu estivesse em Ranelagh lhe arranjaria um noivo. Aqui se torna difícil, visto que não conheço quase ninguém em minha própria pátria. Você não sabe o que passava pela minha cabeça. Sei, sim, e sinto-me triste por isso. Como pôde pensar que eu iria preteri-la? Não acredita em tudo que vivemos, em tudo que lhe falei? Não confia no amor que sinto por você? Eu jamais a trocaria por outra mulher, porque desde que a conheci nunca mais dirigia nenhum olhar distinto do que teria para uma criança ou outro homem. Suas suposições me desgostam muito, pois provam que não recebe o amor que lhe dou, do contrário não sentiria ciúme. Nunca a trairei, você é tudo de que preciso. É linda, alegre, honesta, irreverente e faz-me rir, é amorosa e arrebatadora. Ao seu lado minha felicidade é infinita, nada existe fora de você que me faça alguma falta, é perfeita e preenche todas as minhas aspirações. Jamais existirá outra mulher, ela não caberia em mim, você é grande e ocupou todo o meu ser, estou pleno de você. Perdoe-me, meu doce cavaleiro, fui ridícula e insensata. Não quis magoá-lo, acredite.
Confesso que morro de ciúme, é como se estivesse unicamente esperando o momento em que alguém vai tirá-lo de mim. Apenas Deus pode tirar-me de você. Você me perdoa? Só se aceitar ser minha esposa. Caso-me com você agora. Ele sorriu. Agora não será possível. Precisamos mandar fazer um lindo vestido, que, creio eu, não poderá ser branco. Padre Raymond não vai permitir. Portanto, vá pensando. Que cor deseja que tenha seu vestido de noiva? Azul, como seus olhos. Será a noiva mais formosa já vista nesta ilha. Tomou ar nos braços e voltou para o castelo. Mais tarde, em uma sala ampla e aquecida, Eugênie, Maggie, Lúcia Marie e Ruth ouviam atentas o relato de Patrick sobre a noite anterior. Não se lembrava de detalhes, sabia, sim, que ajudara a mãe Calduma a resgatar Peter, que sofria tentando conduzir sozinho gigantesca embarcação romana. Sem poder explicar o porquê, sentia que fazia parte daquilo tudo, e Calduma naquele momento era o seu pai. Estava feliz por recordar que Peter fora tirado daquele pesadelo e levado por Zaqueu, depois que Calduma lhe curara os olhos. Agora, no estado de vigília, não entendia a razão de usarem nomes romanos, era tudo muito confuso. Por outro lado, tinha a certeza de que durante o sonho compreendera tudo perfeitamente. Quando acordei, a lembrança de Eugênie, a dizer que sonhara comigo vestido de romano deixou-me intrigado. Sempre me senti atraída pela velha Roma, disse Lucy. Também adoro estudar a história daquele império, tornou Ruth. Sonho frequentemente com a cidade de Roma, Maggie aduziu espantada. Patrick refletiu por instantes. Será que viemos todos de lá? Questionou. Sob os olhares interrogativos das mulheres, ele esclareceu. Calduma e eu, certa vez, conversamos muito acerca de nascer, morrer e renascer. E tema interessante, e os evangelhos trazem diversas passagens que nos mostram isso, o diálogo de Jesus com Nicodemos, por exemplo. Acho viável, dado que uma vida é muito pouco tempo para atingirmos um grau relativo de perfeição. Como colecionamos mais erros que acertos, se não tivermos a oportunidade de corrigi-los iremos todos para o inferno. E não vamos? Perguntou Ruth. Não da maneira como dizem. E quanto aos pecados imperdoáveis? Eles não existem, tia Maggie. Todo pecado tem perdão, e resgatamos nossos erros a partir da nova chance que temos de estar junto àqueles contra quem pecamos. Estamos sempre voltando ao lado de nossos desafetos, para nos redimir, e dos que amamos, para suavizar nossa caminhada. Por isso sentimos amor ilimitado por uma pessoa e não por outra, o que vale para o ódio também. Deus nos perdoa a tudo? Continuou Maggie. Não. E isso porque ele não se ofende com nada. Nós é que devemos perdoar-nos e ter paz na consciência, e para tal é necessário nos redimirmos do erro. Se ainda odiamos alguém, como faremos para nos redimir junto a ele? Ora, Lucy, a maior receita de sucesso para esse empreendimento nos foi dada por Jesus, há mais de 1000 anos. Amar e perdoar. Como conseguir? Lucy insistiu. Está tudo passo a passo nos evangelhos. O Sermão do Monte é por si só um estilo de vida. Os evangelhos são muito extensos, é difícil guardar tanta coisa. Minha bela, guarde uma frase deles e seu sucesso estará garantido. Faça aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem. Somos um grupo de pessoas que se gostam muito. Será que estivemos juntos em outras vidas? Creio sinceramente que sim, Ruth, e que nos uniremos outras vezes. Patrick. Se voltarmos juntos em uma próxima vida, você se casará comigo outra vez? Se depender de mim, farei isso em quantas vidas eu tiver. Não desvie o assunto, Eugênie. Seu casamento da vida presente nem se consumou e já está pensando no da próxima. Diga-nos, Patrick, como vamos reparar um erro do qual não temos lembrança? Lucy, nossos credores, bem como nossos devedores, serão colocados estrategicamente ao nosso lado, e aí só seguir a velha e infalível conduta. Amar e perdoar, 70 vezes 7, ou seja,
quantas vezes forem necessárias. A atenção deles foi atraída para a carruagem que cruzava os portões. Tratava-se de Anne e Joshua, o conde e seu marido, que chegavam para a comemoração do Natal. Todos foram para a entrada a fim de receber o casal. Anne desceu da carruagem num pulo, ignorando a mão que Joshua lhe oferecia, e em outro salto agarrou-se ao pescoço de Patrick. Meu querido irmão. Se você estivesse sempre aqui, eu também estaria. Anne, quanta saudade. Sabe que não tive escolha. Nem eu, falou tristemente, e voltou os olhos para Eugênie. Você deve ser minha cunhada. Parece até que já conheço, de tão extensa carta que Patrick me enviou falando de você. Ainda pensando no teor da conversa de que participava antes, Eugênie sentiu profunda ternura diante da desconhecida cunhada e indagou. E quem sabe se não nos conhecemos? Anne abraçou com força e ficaram um longo tempo enlaçadas, deixando os demais boquiabertos. E qual deles, em face da cena inusitada, saberia dar explicação para tão expressiva demonstração de carinho entre duas pessoas desconhecidas, de classes tão diversas e possuidoras de temperamentos tão análogos? A custo se soltaram e Anne correu para Arthur, que parado num canto do jardim esperava pelo momento de abraçar sua menina. Arthur, Arthur, meu querido paizinho, como me faz falta. Beijou repetidamente o rosto do amigo querido, depois voltou à porta do castelo, abraçou Simon e Lucy, e então fez uma reverência. A sua bênção, papai. Deus a abençoe. Em seguida retomou o ar irreverente. Sua Majestade o Vice-Rei. Olá, Gregory. Ruth, continua bela e refinada. Uma vez concluída a requintada a refeição, Patrick tomou Eugênie pelo braço e levou-a à cocheira, vendou-lhe os olhos e pediu que esperasse onde estava, sem olhar, pois tinha má surpresa. Minha bela, quero apresentar-lhe seu novo amigo, este é galo e é todo seu. Ao retirar a venda ela não pôde acreditar. À sua frente estava lindo cavalo branco com pequenas manchas acinzentadas, que por tudo e em tudo era igual ao Hurricane. Não sei se pode substituir o seu, mas lhe asseguro que é manso como ele. Patrick. Meu Jesus, eu não sei o que falar. Como conseguiu este animal idêntico ao meu? Se eu não conhecesse o Hurricane tão bem, diria que é ele. Foi proeza de Gregory, ele conheceu o Hurricane e disse que acharia um igual. Jesus me ama muito, é louco por mim, do contrário não me mandaria você. Nem que eu passe o resto de minha existência agradecendo a ele, nunca será o bastante. Não mereço você, é o mais maravilhoso dos homens. Amo-o como nunca fui capaz em nenhuma de minhas vidas e jamais serei enquanto as outras tiver, se você não renascer ao meu lado. Eu amei você na primeira vez em que a encontrei, e na segunda, na terceira e na última. No entanto, na última vez amei-a bem mais que na primeira. Não entendo. Qual foi a última vez que me viu? Agora, minha bela, ele ria. A última vez que a vi está sendo agora. Ela também se pôs a rir da própria ingenuidade. Vamos cavalgar, não sabe como sinto falta disso. Sim, mas primeiro vista isto. São trajes masculinos. São, falou em tom brincalhão, e mandei confeccionar no seu tamanho, para que possa cavalgar sem ter de alçar as saias. Não devo correr nenhum risco. Lembre-se de que me apaixonei ao vê-la cavalgar com as pernas à mostra. Qualquer outro, se tiver a mesma visão que tive naquele dia, vai se apaixonar por você e provocar a minha ira. Seu rosto expressava uma fúria que estava longe de sentir. Você é perfeito. Até para dizer que não me permite cavalgar com as pernas à mostra, de maneira vulgar, sabe ser gentil, meu doce cavaleiro. Venha, vamos visitar os colonos. E véspera do aniversário de Jesus, precisamos ver se tem como comemorar isso. Sob o frio cortante, tomavam o rumo das pequenas casas onde os colonos viviam, quando ouviram outro cavalo vindo atrás. Anne se aproximava, em belo corcel negro, com sela feminina. Ei! Estão indo ver os camponeses sem mim? Não estava repousando como as outras. Convivemos tão pouco,
meu irmão. Talvez ignore que não sou dada a convenções. Eugene, adorei sua roupa de montar, odeio esta cela, mas Joshua é um cretino e, se não fosse assim, o Natal estaria estragado. Sempre quis cavalgar como os homens, deve ser bem melhor e mais seguro. Sem dúvida. A velocidade é incrível, o que não se consegue com a sua cela. Não sei quem resolveu que as mulheres devem cavalgar lentamente. Nem eu, embora assegure que foi um homem. Já perto do aglomerado de pequenas casas, todos vieram receber os visitantes e se desenrolou uma cena nada comum para a época. 2 filhos do nobre castelão se misturavam à plebe, que fazia de tudo para agradá-los. Os jovens, por sua vez, pegavam as crianças no colo, abraçavam os camponeses e tomavam vinho e cerveja em sua companhia, usando os mesmos copos rústicos feitos de argila. Patrick soubera por um deles que Gregory lhes havia concedido folga nos dias 24 e 25 e lhes dera as bebidas. O administrador sabia que povo feliz significava lucros dobrados e que maltratar a plebe era sinônimo de prejuízos que eles causavam de forma a ser impossível culpá-los. Por exemplo, fingir não perceber o começo de uma praga na lavoura até que adquirisse proporções alarmantes, dizer que não tinham visto o predador cercar o rebanho e mais uma infinidade de acidentes que só não aconteciam nas propriedades de Robert Castell em virtude dessa astúcia. Os camponeses se preparavam para sacrificar seus próprios animais quando Patrick os deteve, dizendo que era Natal e ele os autorizava a matar animais do rebanho do castelo, e que fizessem ótima ceia. Eu acrescentou: sacrifiquem mais alguns e curtam a carne para que dure um tempo. Não precisamos comer bem só na ocasião do Natal. Arthur chegou trazendo grande volume sobre o cavalo. Ficaram todos prontos, Arthur? A minha parte, sim. Onde está a Lucy? Quando deixei o castelo ela simulava sonolência. Será que não conseguiu desvencilhar-se de Simon? Consegui, sim, estava ofegante, mas me arranhei toda, tive de fazer o pior caminho, e a pé, ou a sua noiva me veria andando na hora da sesta e poderia até resolver vir comigo. Nossa! Como é chata! Foi difícil despistá-la. Todos riram da expressão de Lucy, sempre tão recatada. Trazia também grande pacote. Era visível a curiosidade dos camponeses ao olhar os embrulhos, que foram colocados lado a lado no chão. Meninos, vocês sabem o que estamos comemorando nesta época? Patrick perguntou à garotada.